Assumindo o meu lado de torcedor chato, o Fluminense tinha que ter ganhado de 10-0 do União Espanhola e ganhou só de 2. E assumindo o meu lado de torcedor compreensível, eu não daria uma nota 0 para o Everaldo, não. Calma, não me cancelem. Eu explico depois da vinheta. Saudações tricolores, verde, branco e granal, eu sou o Beto Serra, nós somos o Trio Raiz e esse é o Momento Raiz, é o pós-jogo de Fluminense 2, União Espanhola 0, jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025, jogo no Maracanã, onde o Fluminense precisava vencer, como precisa vencer o próximo jogo do líder, quer dizer, do ex-líder, do segundo colocado e talvez do futuro líder, Once Caldas, para poder se classificar em primeiro no seu grupo, que é a obrigação do Fluminense, né? Bom, eu não esperava ver do lado do time do Once Caldas, do lado do time do União Espanhola, tanta ruindade. Eu não sei se é porque no jogo de ida lá a gente botou o time reserva e com garotos, e o Fluminense foi uma partida muito ruim, né? Um piso diferente, enfim. Ou se os titulares do Fluminense fazem tanta diferença assim, porque o jogo foi um massacre o jogo todo, né? Por isso que eu falei na introdução que era para ter vencido de 5-6-0, cara. Eu tô com os números do jogo aqui, depois eu vou falar sobre eles. Cara, foi um massacre do início ao final. Por isso que eu falei que assumindo o meu lado de torcedor chato, cara, pô, só 2-0 é por isso que a gente escutou vaias hoje no Maracanã. Né? Porque o Fluminense batalhou, o Fluminense amassou, o Fluminense massacrou e terminou o primeiro tempo 0-0. Né? Mas assim, cara, como é que eu posso falar? Eu gostei do jogo que o Fluminense fez. Aí você vai falar, cara, mas o União Espanhola não é parâmetro. Time ruim só é parâmetro quando a gente perde pra ele, né? Como foi no San José. Quando ganha não é parâmetro, isso é verdade. Mas o Fluminense teve muita dificuldade de atacar a Aparecidense. O Fluminense teve dificuldade não só de fazer o gol contra a Aparecidense, porque também teve dificuldade de fazer hoje, mas hoje, cara, esse jogo que o União Espanhola fez foi pior do que a Aparecidense. Porque esses caras não conseguiram fazer nada, eles não conseguiram bloquear as jogadas de ataque do Fluminense, eles não conseguiram levar perigo nos contra-ataques. Os caras deram uma cabeçada lá na lua só uma vez. Não conseguiram fazer nada. Porque quando o time vem fechado para jogar contra um grande, dentro da casa desse grande, e o Fluminense sofre muito com isso, né? Não consegue furar o bloqueio do adversário, não consegue criar chance, não consegue finalizar. A gente fala que, bom, o time veio e cumpriu bem o seu papel, mas o União Espanhola não cumpriu bem o seu papel. Eu vou só falar um número aqui. O Fluminense deu 28 chutes. E desses 28, 12 foram no gol. Então, o União Espanhola não cumpriu bem seu papel de jeito nenhum. O Fluminense entrava como queria na área deles. Por isso a gente ficou chateado de ter sido só 2-0. Mas aí também o goleiro deles teve algum mérito, sim. Pegou muitas bolas do Everaldo e é por isso que eu não dou nota 0 para o Everaldo. Eu também vou explicar isso daqui a pouco. Vou falar sobre o pênalti. Vou falar sobre a substituição do Ganso. Que eu não entendi. Mas discordo do Ganso ter ficado puto, ter tido aquela reação, enfim, ficar puto é um direito dele. Cara, pra ser cancelado de vez, eu não terminaria o jogo vaiando o time, porque o time, bem ou mal, fez a sua obrigação e não fez por acaso, não fez sem querer, não fez achando gol, ele fez merecendo fazer. Tá? É porque a gente imagina que seria 5-0. Eu até brinquei no grupo que eu participo, que a gente, antes de todo jogo, a gente dá nossos palpites e tal. E quando a gente acerta o palpite, a gente ganha a nossa foto na capa do grupo. E eu botei 2-0.
Quando acabou o jogo, eu fui lá no grupo e falei, pessoal, eu não quero que botem minha foto porque eu não merecia acertar, porque eu palpitei 2x0 sem conhecer o time da União Espanhola. Porque se eu conhecesse, eu botava 35-0. Eu acertei sem querer, cara. Sabe? Muito fraco, um time muito ruim. Eu não vi nem o San José fazer um jogo tão ruim. Cara, eu posso ter visto outro jogo diferente de vocês, mas eu não vi nem o San José fazer um jogo tão ruim quanto o União Espanhola, por isso a frustração de ter vencido de 2x0. Mas o jogo em si, o futebol que o Fluminense apresentou em si, e não é porque foi um adversário muito fraco. Eu não coloco isso na avaliação. O que eu não coloco na avaliação foram as bolas que eles entregaram pra gente na saída de bola deles, que a gente roubava e chegava com perigo, mas estou falando de construção. Ah, mas o time adversário não consegue marcar, não sabe marcar. Cara, mas era o que a gente tinha ali e a gente tem que avaliar aquilo que aconteceu no jogo. O Fluminense deu um banho de construção, de criatividade, que a gente não via até algum tempo. Então eu gostei da partida que o Fluminense fez, eu gostei da organização, eu gostei da atitude. Ah, porra, tinha que fazer isso porque era aniversário. Mas fez, que bom que fez. Né? Então, assim, sobre a atuação em si, eu não vaio. Eu não tenho do que reclamar. E agora, quem quiser vaiar, tá tudo certo, cansei de falar isso, cada um faz o que quiser. Mas eu não vejo por que vaiar, principalmente no final do jogo, cara. No final do primeiro tempo, terminou 0x0, com o Everaldo perdendo pênalti, o Everaldo pegava na bola, era vaiado, concordo pra caralho. Agora, no final do jogo, tendo feito a sua parte, tendo ganhado bem de 2x0, com oportunidade de ter feito mais gols, não concordo de ter vaiado. Eu não vaiaria. Eu acabei o jogo lamentando ter sido 2x0, mas acabei o jogo satisfeito com o que eu vi do time. Né? Então, assim, não vejo, de verdade, cara, não vejo problema nessa vitória de hoje, na atuação do time hoje. Não vejo de verdade. Agora vamos falar alguns números do jogo. Chutes foram 28 do Fluminense contra 7 do União Espanhola. 28-7. E no gol, 12-1. O União Espanhola deu um chute no gol, que eu não lembro qual foi, mas foi um chute só no gol e o Fluminense deu 12. Por isso também, de 12 chutes, converteu 2. Muitos méritos também do goleiro, tá? Deles. Desses 12 chutes do gol, o goleiro deles defendeu 10. 10 de 12. Então, muitos méritos do goleiro deles. E o Fábio fez uma que eu não estou lembrado agora. Escanteios foram só 14-0. Então o Fluminense foi altamente superior. Foi essa colinha que eu peguei aqui, são só esses números. Altamente superior. Não tinha como ter outro resultado. E é claro que vai passando o primeiro tempo ali, porra, no 0x0. Tudo bem que a gente desperdiçou um pênalti, né? Já podia ter acabado o primeiro tempo com mais tranquilidade, mas vai passando o primeiro tempo e a gente vê que tá muito fácil de entrar na área dos caras, tá muito fácil de chegar na cara do goleiro, tá muito fácil de finalizar. E o 0x0 persiste, a gente começa a ficar tenso, a gente começa a ficar nervoso, a gente começa a ficar preocupado. Normal. Só que no segundo tempo, com 2 minutos, a gente abriu o placar, cara. Então, assim, deu uma tranquilidade maior. Mas a torcida estava impaciente, principalmente com o Everaldo, que estava perdendo muito gol. E eu vou falar do Everaldo agora. Antes de falar do pênalti, eu vou falar do Everaldo. Cara, eu falei lá na introdução que eu não dou 0 para ele. Porque, tirando o lance do pênalti, que sem querer passar pano, sem querer ser advogado do diabo, pênalti qualquer um pode perder. Menos o Henrique Dourado. Qualquer um pode perder. O meu problema não foi o Everaldo ter perdido o pênalti. Até acho que o rebote que ele pegou foi pior do que o pênalti que ele perdeu. Né? Porque, caralho, o rebote estava na cara do gol ali. Era só ele chutar para dentro do gol e ele conseguiu chutar em cima do goleiro. Então, assim, eu costumo falar que o pênalti, quando o goleiro pega, é muito mais mérito do goleiro do que do cara que chutou, que bateu um pênalti. Porque é muito mais fácil pro cara fazer o gol do que do goleiro pegar. Né? O demérito total é quando o cara chuta para fora. O Everaldo não bateu o pênalti bem, bateu mal. O goleiro não pegou só porque ele bateu mal. Mas isso contribuiu para que o goleiro pegasse, então é mais mérito do goleiro do que demérito do Everaldo. Agora, o rebote é muito mais demérito do Everaldo. Porque o goleiro não tinha nada que fazer, ele só se jogou. E o Everaldo chutou em cima dele.
Então, mérito pro goleiro na defesa do pênalti e demérito pro Everaldo na cobrança, no rebote. Agora, por que caralhos o Fluminense tendo John Arias e Ganso em campo, o Everaldo bate pênalti? Eu não sei se ele é batedor de pênalti, eu não sei se ele sabe bater pênalti, eu não sei. Ainda que soubesse, os batedores são Arias e Ganso. Por que ia mudar agora? Com o jogo 0x0, se o jogo tivesse 6x0, porra. O Keno tentou dar uma cavadinha lá, com o jogo quase no final a gente ganhando, tudo bem. Agora o jogo tava 0x0, cara. Eles precisavam daquele gol para sair no primeiro tempo, pelo menos na frente no placar. Não era para o Everaldo ter batido o pênalti. Aí o Renato falou na entrevista que os jogadores entram num acordo em campo e eles decidem, mas eu não sei se isso é legal. Eu acho que tem que ter um comando, ó, você bate, se você não tiver ele bate, se ele não tiver o outro bate. Tem essa de ir no campo, na hora ali, vocês entram no acordo, assim foi com o Calegari, quis homenagear o Calegari, ele perdeu o pênalti, perdeu o Botafogo. Quem esqueceu disso? Então, eu achei um erro o Everaldo bater o pênalti, eu não fiquei nem puto com o Everaldo dele perder o pênalti, eu fiquei puto dele perder o rebote. E fiquei puto com o resto do grupo que permitiu que o Everaldo batesse o pênalti num jogo sério, num jogo valendo. Claro, o Everaldo é profissional, tá tudo certo, mas a gente tem hierarquia, né, cara, dentro do grupo. Eu não concordei nem um pouco com o Everaldo batendo o pênalti. E o rebote foi pior do que a batida do pênalti. E tirando esse momento, com aquela finalização lá em Marte que ele deu no final do jogo, que não sei se foi o Martinelli que chutou, o goleiro rebateu, a bola sobrou para ele isolou, ao invés dele chapar, ele isolou, foi ridículo aquela finalização. Tirando esses dois momentos, eu acho que todas as bolas que o Everaldo tentou, e ele participou mais do que... Não lembro de ter visto o Everaldo participando tanto do jogo. Finalizou muita bola. E todas elas, tirando do pênalti, do rebote do pênalti e dessa que ele chapou na lua, ele não chapou, que se ele chapa era gol, mas que ele mandou na lua, foram méritos do goleiro. Repito aqui, ó. De 12 chutes do Fluminense no gol, 10 o goleiro pegou. Desses 12, quantos foi do Everaldo? O Everaldo finalizou pra caralho, cara. Então, assim, eu não posso até vaiar ele pelo pênalti que ele perdeu, ou pelo rebote que ele perdeu, mas não vaio por ele não ter feito nenhum gol, porque ele teve várias chances e a grande maioria, o mérito foi do goleiro, cara. Na minha humilde opinião, tá? Vocês podem me cancelar. Mas na minha humilde opinião, eu não dou 0 pro Everaldo hoje, cara. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria a nota 4. Mas não daria 0 não. Tá? Enfim, é só a minha opinião. O lance do pênalti, cara, é incrível, né? Mais um pênalti no Arias que o árbitro não vê, ele simplesmente não vê. Mais uma vez, puxão na camisa. Esse daí de todos eles que o juiz não deu, foi o mais assintoso, né? Mas o juiz não viu, gente. E aí falaram até na transmissão uma coisa que eu concordei até, que pelo ângulo que o juiz estava, que eu nem reparei, mas eles devem ter reparado, realmente é aceitável o juiz não ver. Mas o assistente com a porra da bandeira na mão, ele serve ali pra quê exatamente? Não é possível que ele não viu, né? Só que dessa vez, os deuses do VAR estavam a nosso favor. Vem cá, chamaram ele, vem ver isso aqui, porque se você não viu isso aqui no campo, você vai me desculpar, mas você tem que ver agora, né? Aí ele viu e marcou o pênalti. Mas, cara, ou seja, se não tivesse VAR, tudo bem, a gente ganharia de 1x0, sufoco, suado, mas... Quer dizer, ganhar de 2x0 porque o pênalti foi perdido, mas... seria mais um pênalti não marcado a favor do Fluminense, cara. E todos esses que a gente está reclamando com razão. Não tem nenhum que não foi. Sabe, cara? Porra, como é que o Fluminense é tão prejudicado assim? É brasileiro, é sul-americano. É complicado, né, cara? Pelo menos ele marcou, só que, infelizmente, os jogadores resolveram deixar o Everaldo bater, não sei porquê. O Everaldo tem um gol recente contra o Sport, cara. Não tá com esse apelo todo, não.
Não sei porque o Everaldo bateu o pênalti, bateu muito mal, inclusive. Mas mesmo assim, volto a repetir, os méritos da defesa do pênalti foram todos do goleiro. Só que no rebote, o demérito é todo do Everaldo. Mas achei que a participação dele foi melhor do que em outras oportunidades, tá? Só que o goleiro resolveu virar um virar um Paulo Vitor chileno. Acontece. Sobre a substituição, cara, do Ganso, do Renato. Eu não cheguei a ver a entrevista do Renato ainda, só vi a parte que ele fala da questão do pênalti. Eu não sei qual foi a resposta que ele deu em relação à substituição do Ganso. Mas o pessoal na transmissão falou que, né, ele precisa. Tá voltando agora, ainda tem que pegar ritmo. Então a gente já estava ganhando. Então vamos poupar um pouco o Ganso pro próximo jogo, um jogo em Caxias do Sul, um jogo difícil, coisa e tal. Cara, até aí eu até compreendo. Agora, por que não botou o Lescano? Por que tem que botar o Serna no lugar do Ganso para trazer o Arias para trás, enfim? Cara, não precisa disso. Ele não precisa disso, não precisa improvisar, gente. Ah, mas o Lescano até agora, pô, mas até agora, mas é o que tem, pô. Eu não entendi trocar o Ganso pelo Serna, de verdade. Tanto que depois ele botou o Lescano. Porra, aí. Enfim. Eu entendo o motivo por ter tirado o Ganso, se foi realmente preservar o jogador. Mas não entendo as peças que foram trocadas. E em relação à reação do Ganso. Eu entendo que o cara. E o Ganso tava fazendo um bom jogo. Eu acho que foi o melhor jogo dele depois que ele voltou, cara. Ele tava fazendo um bom jogo. Eu super entendo a reação dele. Super entendo a reação dele. Ele devia entender que tava num momento bom, que não tava cansado, que dava para aguentar mais um pouco. Eu entendo. Entendo a reação dele de não gostar, né? De ser substituído. Mas quer dizer, a reação é que eu não entendo. Eu entendo ele não gostar de ter sido substituído, enfim. O que eu não consigo entender, nem aceitar e nem concordar é a reação que ele teve. Ele fechou a cara na hora, ficou puto. A gente sabe que o Ganso é assim, né? Mas eu nunca vi, eu em 2020, 2021, quando o Ganso era bancaço pra caralho, eu não via ele com essa cara no banco. Né? Então assim, acho que foi exagerada essa reação dele, não precisava disso. Repito, entendo ele não ter ficado feliz, entendo ele querer mais minutos, eu também quero que ele tenha, mas entendo a opção do treinador, se foi essa mesmo, de preservá-lo. A gente tem alguns jogos difíceis, quer dizer, todos os jogos são difíceis, né? O Fluminense todos são difíceis, o contra o São José foi difícil. Mas entendo a opção de preservá-lo, a gente daqui a pouco tem um Mundial. E ele é peça fundamental, uma das peças fundamentais do grupo, do time do Fluminense. Mas o que eu não entendo é a escolha da peça que o Renato botou para trocar ele pelo Ganso, e não entendo, não aceito, não concordo com a reação do Ganso. De ter feito aquilo, enfim, espero que depois ele se desculpe ali com o grupo, com o Renato, porque tudo bem, cabeça quente, a gente aceita, né? Mas não pode, meu irmão, saiu, o treinador é o cara, quando você fica mais velho e se aposentar, você vira treinador também, quem vai mandar é você. Eu concordei com a questão do Oswaldo, que o Ganso xingou o Oswaldo, eu concordei, não xingar em si, né, mas de ficar puto e externar a raiva, porque realmente foi uma mexida escrota do Oswaldo, sem contexto nenhum. Essa tinha contexto. Então, o Ganso tem que ser mais calmo em relação a isso, tem que ficar mais calmo em relação a isso, né? Queria falar rapidinho do Keno antes da gente acabar aqui. Do Keno. O Keno participou pra caralho no jogo. Infelizmente o Canóbio saiu machucado ali, afundou um pedaço ali do rosto dele. Eu sinto muito por isso. Mas assim, hoje era jogo pro Keno, né? Não era jogo pro Canóbio começar, era jogo pro Keno no 1x1, na velocidade, no drible. Pô, o Keno fez o que quis no jogo todo, né, cara? Ele não se errou pra caralho finalização. Como sempre. Mas ele fez um gol, então gostei do Keno hoje, mesmo errando bastante, eu gostei do Keno. Acho que o Renato escalou mal o time nessa questão do Canóbio, porque era o Keno na minha visão. E não estou falando disso só porque ele entrou e arrebentou, mas a característica do jogo em si era do 1-1, cara. Mas enfim,
Infelizmente aconteceu isso com o Canóbio, espero que volte logo, embora não esteja indo bem, mas eu espero que volte logo, obviamente. Mas o que não foi bem, o time concentrou muito as jogadas pelo lado esquerdo no primeiro tempo, e eu vi concentrar mais pelo lado direito no segundo. O time alternou bem nos dois lados do campo. Samuel Xavier jogou pra caralho, menção honrosa pra ele também. O Arias, como sempre, né? De novo jogou pra caralho, sofreu pênalti, deu assistência pro gol, enfim. Eu vi o time mais solto hoje, mais leve, jogando mais pelos dois lados, e por isso eu acho que o time fez uma boa participação, fez uma boa partida. Tirando o Freitas, que continua sendo horroroso, não sabe marcar, não marca ninguém, é ridículo aquele jogador. Eu não sei por que o Renato escala ele. Mas enfim, achei o time bem seguro. Gostei do Martinelli e do Nonato. Achei o time bem seguro, gostei dos laterais. Gostei de quase todo mundo, só não gostei do Everaldo. Embora não dê um 0 para ele como todo mundo, porque acho que ele tentou bastante, ele finalizou bastante, e acho que ele deu boas finalizações, tirando o pênalti e aquela da Lua. E o Freitas, que eu não consigo gostar do Freitas, ele não... Cara, o Freitas é horroroso. De resto, eu acho que o time fez uma partida muito ok, uma partida bem nota 7. E Nobres fora aí não ter ganhado de mais de 2 gols de diferença do União Espanhola, que é fraquíssimo. No fim desse jogo eu saio com um gostinho de quero mais, mas satisfeito com o que o time fez. Tá bom? É isso. Vou ficando por aqui. Esse foi o pós-jogo aí de Fluminense 2, União Espanhola 2, gols de Keno e Samuel Xavier. Não se esqueça, galera. Se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer, compartilhe, curta os vídeos. E a gente volta aí no final da semana para fazer o pós-jogo contra o Juventude. Eu posso fazer uma aposta com vocês, vai chover pra caralho no domingo em Caxias do Sul, a gente vai perder de 1 a 0, vai virar polo aquático, é sempre assim, né? Espero que eu esteja errado. Isso aqui é Fluminense pra caralho, vitória Fluminense. Hoje nós somos os líderes do grupo, né? Vamos esperar o jogo do Once Caldas amanhã, mas de qualquer maneira, dia 29 a gente pega o Once Caldas no Maracanã e tem que dar porrada para ganhar, para classificar em primeiro. Não tem outra alternativa, não tem outra opção, tá bom? Saudações tricolores, forte abraço, até a próxima.